Esse vídeo foi elaborado pelos alunos Larissa Kemi, Lucas Anqueta, Lucy Caterini, Mariano Guini e Vanessa Praz, para a matéria de Bioquímica Básica do curso de Ciências Biológicas da UFSC. Nele falaremos um pouco sobre a origem e o papel das enzimas. É na fase trans do complexo de Golgi que ocorre o processo no qual as proteínas são enoveladas ou encapadas em vesículas membranosas, formando enzimas. Em nossa analogia, um colégio onde proteínas se tornam enzimas. É importante ressaltar que o complexo de Golgi possui muitas funções, sendo a formação das enzimas apenas um dos processos ocorrendo em suas múltiplas salas. As enzimas são classificadas em 6 grupos, separadas de acordo com as diferentes funções que exercem no organismo. Vamos fazer então uma chamada para apresentar cada uma e seu papel. Óxido-redutase, que catalisa as reações óxido-redução. Transferase, que catalisa transferências de grupos funcionais entre doador e aceptor, como grupamentos amina, carbonila, carboxila e fosfato. Hidrolase, que catalisa reações de hidrólise. Quando associadas a moléculas de água, promovem a quebra de ligações covalentes. Isomerase, que catalisa reações que formam isômeros, realizando interconvenção entre isômeros ópticos ou geométricos. Ligase, que catalisa a ligação entre duas moléculas. Liase, que como o próprio prefixo lise implica, catalisa a quebra de ligações covalentes e a remoção de moléculas de água, amônia ou gás carbônico. Para conhecermos melhor nossas características e funções enzimáticas, assistiremos a seguinte videoaula. Enzimas são catalisadores orgânicos, ou seja, possuem como função acelerar as reações químicas, sem se desintegrarem ou perder sua forma nesse processo. As enzimas foram descobertas em 1850 por Louis Pasteur, que concluiu que a fermentação do açúcar na produção do álcool por leveduras era catalisada pelo que chamou de agentes fermentadores, que seriam, segundo ele, inseparáveis das células vivas. Posteriormente, o termo enzima foi cunhado por William Kuhn, em 1876, que significa na levedura, substituindo o termo agentes fermentadores. Em 1897, Edward Buchner descobriu que as enzimas não são inseparáveis das leveduras, como foi dito por Pasteur. As enzimas, então, podem exercer sua função mesmo após serem removidas das células vivas. A partir dessa descoberta, muitos tipos de enzimas foram isolados e estudados para uma melhor compreensão de suas funções nas células e vias metabólicas. As enzimas são extremamente importantes, pois são elas que permitem a existência de metabolismo nos seres vivos. Também possuem alto interesse econômico, por serem utilizados em diversos processos industriais, na indústria farmacêutica e alimentícia. E também nos laboratórios em vários processos. Um deles é o RT-qPCR, famoso hoje em dia por ser o método mais utilizado nos testes do novo coronavírus. As enzimas são altamente específicas, sendo que cada uma delas atua sobre um substrato específico em uma reação. Atualmente são conhecidas mais de 2.000 tipos de enzimas, e cada uma atua em uma reação específica. São encontradas enzimas em quase todas as estruturas celulares e fluidos corporais. As enzimas são, via de regra, proteínas e atuam no nosso metabolismo, controlando a velocidade e, consequentemente, regulando as reações químicas de diversos processos biológicos que, sem a sua presença, seriam muito mais lentos. Elas funcionam como uma espécie de catalisador nas reações químicas, ou seja, aumentam a velocidade da reação sem interferir no produto ou serem consumidas, e, além disso, diminuem a energia de ativação necessária para a reação. Os cofatores são moléculas pequenas, podendo ser orgânicas e chamadas de coenzimas, como algumas vitaminas e o NAD, ou inorgânicas, como ferro, cálcio e magnésio, obtidos através da alimentação. Os cofatores auxiliam na atividade enzimática e possibilitam a catálise das reações, mas não estão ligados permanentemente às enzimas e, na ausência da coenzima, a enzima é inativa. É possível observar na natureza alguns tipos de enzimas com diferentes funções,
que podem ser definidas a partir da sua forma espacial, que delimita o tipo de substrato específico que ela encaixa. É isso que diz o modelo da chave da fechadura. Além disso, é possível verificar uma modificação conformacional tanto na enzima quanto no substrato, após ambos se ligarem pela primeira vez, através do sítio de ligação, a fim de proporcionar um encaixe perfeito. Como exemplo, podemos citar as enzimas digestivas, que facilitam a quebra de moléculas grandes em moléculas mais simples, desde a boca, com a ação da enzima amilase, até o final do tubo digestório, com a participação de diversas enzimas específicas, como a pepsina e a lipase. Vamos agora falar de inibição enzimática. Alterações na estrutura 3D de uma enzima podem afetar seu sítio ativo também, fazendo com que a sua atividade seja inibida. E essa inibição pode ser causada por diferentes substâncias, como fármacos, pesticidas, herbicidas, toxinas, etc. Por isso, o estudo da forma de atuação desses compostos é importante de ser avaliada, com base nos seus efeitos na atividade catalítica das enzimas de um determinado organismo. Além disso, conhecendo a forma do sítio ativo e os seus inibidores, é possível desenvolver fármacos que atuem mais efetivamente em uma enzima do agente patogênico e não afetem o seu hospedeiro. Existem dois tipos de inibição enzimática. A inibição do tipo reversível tem duas formas, e uma delas ocorre quando a molécula inibidora tem uma estrutura muito semelhante ao substrato da enzima. Essa molécula é chamada de inibidor competitivo, e ao se ligar ao sítio ativo, o substrato não pode ocupar o seu lugar, e assim a catálise não ocorre. Já a inibição do tipo irreversível ocorre quando a enzima se liga ao inibidor, mudando permanentemente a sua conformação nativa. Isso impede que a enzima se ligue ao substrato e a reação possa ocorrer normalmente. Muitos inseticidas possuem compostos que acarretam essa inibição, causando a intoxicação dos animais por inibirem uma enzima chamada acetilcolinesterase. Na área farmacológica, a penicilina também inibe irreversivelmente uma enzima ligada à síntese da parede bacteriana, impedindo que a bactéria consiga se replicar integralmente. A desnaturação proteica nada mais é do que uma mudança de conformação das proteínas e, consequentemente, da enzima. Essa mudança consiste no desnivelamento da cadeia por causa de alterações no meio em que se encontram, e isso acaba por desestabilizar a estrutura globular dessas enzimas. Os fatores que causam a desnaturação podem ser alterações de pH, temperatura, por exemplo, entre outros. E no caso das enzimas, a desnaturação começa pela separação de cada uma das subunidades de proteínas que a formam.